nas nossas vidas, quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós aceitamos Ele na nossa vida, e é dessa forma que Deus ele gera, né, a transformação. Eu vou ser bem breve, né, nessa mensagem, não vou demorar muito, porque ele já é bem longo, né? Eu só vou trazer uma palavra para fixar mais essa mensagem em nossos corações, tá? Eu quero ler aqui em Lucas 19. Os irmãos, Lucas 19, a partir do primeiro versículo até o versículo 10. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos, peço perdão, eu não me apresentei direito, eu sou do Itaim Paulista, eu sou da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Tá? Sou ali do grupo de jovens, dou aula na EBD para os pré-adolescentes, participo do louvor ali na igreja, junto com os jovens. E assim, né, por enquanto assim ao Senhor. Bom, vamos ler aqui em Lucas 19, a partir do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar-se. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deus começou a ministrar no meu coração sobre essa passagem, né, que aconteceu com Zaqueu, publicano, e eu fiquei refletindo que por onde Jesus ele passa, nada permanece do mesmo jeito, né? Zaqueu ele era um publicano, ele era visto ali pela sociedade como um homem pecador, um traidor. Ele era mal falado, né, pelas pessoas. As pessoas entendiam que ele extorquiam ali as pessoas, né, exploravam, porque ele era recolhedor de impostos. E quando Jesus diz que ele vai na casa de Zaqueu, as pessoas julgam Jesus. Como assim? Jesus, que diz que é filho de Deus, vai na casa de um pecador? Né? Jesus não isentou. Jesus olhou para o coração de Zaqueu. Jesus viu a necessidade, Deus viu o coração genuíno, a vontade de Zaqueu conhecer Jesus, né? E de ter um encontro com ele. E quando Zaqueu ele tem esse encontro com Jesus, Zaqueu ele diz, no versículo 8, Senhor, ele diz assim: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente não permanece do mesmo jeito. Uma coisa que eu tenho muito comigo é, quando eu vejo uma pessoa que se denomina cristão, evangélico, crente, eu observo a atitude da pessoa, o comportamento dela. Porque o que você diz não diz nada sobre você, mas o que diz sobre você é as suas atitudes, né? Então, quando o Zaqueu ele tem esse encontro, ele fala assim: Senhor, eu vou devolver tudo aquilo que eu peguei de alguém, né? Eu vou dar a minha riqueza, né? E às vezes a gente não precisa radicalizar e entender que não existe alguém que é rico nos caminhos do Senhor, mas é necessário a gente renúncias, né? É necessário a gente fazer renúncias por Cristo. No filme a gente viu que teve uma parte que o Josué ele fala que ele abriu mão do golfe
porque ele passava muito mais tempo no golfe, jogando, do que tempo com Deus. Né? E aí o Isaías lá no filme ouviu isso, ficou refletindo. Aí quando ele aceitou Jesus, ele disse: Deus, no que eu preciso abrir mão para passar mais tempo com o Senhor? E aí na hora o Espírito Santo, né? Quem convence nossos corações é o Espírito Santo, na hora tocou ali no coração dele, viu? E ele olhou para o videogame e ele entendeu que ele passava muito mais tempo jogando, né? E nas folgas dele, quando ele folgava, passava tempo jogando do que tempo com o Senhor, né? E aí eu deixo essa reflexão nessa noite para você. Qual tem sido a sua renúncia? O que tem ocupado o lugar de Deus no seu coração? Porque tudo que ocupa o lugar de Deus, né? Tudo que ocupa o nosso coração, né, que deveria ser Deus para ocupar os nossos corações, acaba se tornando um ídolo para a gente. Né? E só quem pode ocupar este lugar nos nossos corações e ser o centro da nossa vida é o Senhor Jesus. Eu quero ler aqui com vocês rapidamente em Lucas 18, do versículo 18 até o 30, que diz assim, é uma parábola, não, é uma passagem sobre o homem rico, que diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você não conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes. Deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Então, nessa passagem aqui, esse jovem rico, ele meio que se gaba ali para Jesus, dizendo: Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Né? Porque eu não minto, eu não roubo, eu não mato. O que farei? Né? O que mais precisa ser feito para eu herdar a vida eterna? E aí Jesus disse: venda tudo que você tem. Porque ele era um homem rico. E Jesus, ele disse isso não porque necessariamente ele era rico, mas porque aquilo ocupava o coração dele. Né? Na Bíblia vai dizer que a gente não pode ter dois senhores. Porque se a gente ama um, a gente não ama o outro. Né? Um acaba ocupando o lugar do outro. Então a gente não tem que amar dois senhores. Então, essa questão da renúncia, né, quando a gente ama muito mais algo do que a Deus, a gente está idolatrando aquilo. Né? E a gente não tem que deixar aquilo ocupar os nossos corações. O Senhor Jesus, ele tem que ser o centro das nossas vidas, né? Sobre todas as coisas. O Senhor Jesus, ele tem que ser sempre, 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 sempre ser o centro das nossas vidas. No filme a gente viu um processo de conversão, né, do Isaías. No começo do filme ele era um jovem revoltado, um jovem indisciplinado, um jovem que não queria nada com a vida, que desobedecia a mãe, né? E quando ele assume, a gente vê uma transformação dele ali no filme, né? Ele se torna uma pessoa totalmente diferente de quem ele era. Se torna uma pessoa disciplinada, educada, trabalhador, que obedece à mãe, que procura ajudar a mãe dentro de casa.
né? E é isso que Deus ele faz nas nossas vidas, né? Quando Jesus ele verdadeiramente entra na vida de alguém, ele gera essa transformação. Não é do dia para a noite, né? Mas é aos poucos. Ele vai trabalhando, ele vai tocando no teu coração coisas que você precisa mudar, né? Coisas que você precisa renunciar, coisas que precisam ser transformadas. Eu quero falar brevemente assim, sobre mim. Né? Eu teve um período da minha vida que eu aceitei Jesus na minha vida, né? Eu cresci na igreja, mas eu ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Eu frequentava a igreja, louvava na igreja, mas eu ainda não tinha tido esse encontro com Jesus. Eu aceitei Jesus na minha vida em 2023. E quando eu aceitei Jesus, eu achei que era só aceitar Jesus e minha vida ia continuar uma maravilha, assim, né? Aos meus olhos. Ia continuar uma maravilha, eu ia continuar tendo as mesmas atitudes, o mesmo estilo de vida, só que com a diferença, né, que Jesus estaria presente nela. E quando eu aceitei Jesus e eu verdadeiramente abri as portas para que Deus entrasse na minha vida, houve transformação. Né? E para que fosse gerada essa transformação, eu tive que passar por processos, por lapidações. Né? Então, 2023 foi um dos anos mais difíceis da minha vida, onde Deus me tirou de lugares, tirou pessoas da minha vida, colocou outras pessoas na minha vida, me tirou de lugares, me colocou em outros lugares. E foi um momento que assim, eu me vi sem ninguém na minha vida, sabe? Sem ninguém, sem amizade, sem família. E foi um momento que eu me vi sem ninguém. E Deus ele disse que era necessário eu passar por isso para que eu entendesse que eu dependia somente dele. Para que lá na frente, quando eu chegasse em outros níveis, em outros lugares, estivesse em um outro momento, a minha confiança não ficasse em homens, não ficasse em pessoas, mas ficasse somente nele, porque eram as mãos dele que me sustentavam, né? Então, passando por tudo aquilo, eu falei, Deus, se é da tua vontade, eu vou deixar o Senhor me mudar. Eu vou deixar o Senhor me mudar. E passar pela dor, passar pelo processo não é fácil, mas é necessário para que verdadeiramente nós venhamos ser forjados em Cristo, né? E hoje, né, quem me vê nem imagina que lá no meu passado eu era uma pessoa bem diferente, né? Nessa semana eu estava na casa da minha mãe, foi aniversário dela e a gente começou a conversar, né, sobre o passado. E aí, curiosamente, o assunto voltou para mim. E aí as minhas irmãs começaram a falar, né, sobre mim, sobre o meu passado, minha mãe também, né? E no passado eu era uma criança assim, muito revoltada, briguenta, eu era muito briguenta. Eu brigava na escola, brigava dentro de casa. Eu tinha alguns comportamentos bem rebeldes, assim, eu era uma criança revoltada. E eu tive uma infância muito difícil, né? Foi um reflexo de uma infância difícil. Tudo que a criança ela vê dentro de casa, né, ela acaba refletindo também em outros lugares. E então foi um momento, assim, um processo difícil e que eu acabava me descontando ali na escola, né? Eu lembro que teve até uma vez que eu cheguei a orar a Deus e falei assim, Deus, não deixa eu brigar na escola, eu não posso brigar na escola. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração de que, olha o que eu fiz na tua vida. Olha que você se transformou. Olha o caráter que eu construí em você, né? Eu falo que quem eu sou hoje não é de mim mesma, mas é pelo Senhor Jesus, né? Ele que me preparou, Ele que me transformou, né? E Deus ele foi me colocando em lugares, abrindo portas, fechando portas, e é isso que Ele faz nas nossas vidas, né? A gente não tem que olhar para o nosso passado e achar que a gente continua sendo o mesmo, mas é acreditar que eu estou em transformações e o Senhor Jesus ele está me transformando, né? E se Ele não transformou essas coisas, Ele vai transformar, né? É isso que Deus faz. Então Deus ele começou a ministrar no meu coração e dizer que o que você era, eu quero que você conte para as pessoas para que elas vejam a transformação que eu fiz na tua vida, né? Então quem me conhece hoje nem imagina, porque hoje eu sou bem tranquila, calma. É difícil eu me expressar com algo, né? Mas é um processo de Deus, é as mãos de Deus, né? Quando o Espírito Santo habita dentro de nós, a
gente acaba adquirindo muitos frutos do Espírito Santo, né? Glória a Jesus. Pela graça do Senhor Jesus, né? A gente tem o Consolador, a gente tem o Espírito Santo, que ele concede esses frutos do Espírito Santo, né? Que é domínio próprio, amabilidade, entre outras coisas que está aqui escrito em Gálatas, os frutos do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso, Senhor, a Deus. Aqui, ó. Glória a Deus. Mas o fruto, em Gálatas 5, versículo 22, está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quem tem o Espírito Santo, né, acaba adquirindo esses frutos, né, do Espírito Santo. E todos nós podemos possuir isso quando nós nos convertemos, temos um encontro verdadeiramente genuíno com Cristo, né, e a partir disso, né, Deus nos concede o Consolador para habitar dentro de nós. Em Mateus 5, do versículo 13 ao versículo 14, vai dizer assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. No filme, a gente vê no finalzinho que eles começam, né, a evangelizar, a pregar a palavra do Senhor, aqueles que passaram pelo grupo ali da Forja, né, que aqueles homens se reuniam ali entre eles para fazer a reunião e discipular um ao outro. E nesse processo que eles estavam ali reunidos, eles começavam a pregar, né, um para o outro, ensinar a palavra do Senhor, ensinar sobre conceitos de vida, sobre como ter um bom comportamento, né, como ser um bom cidadão. E também eles evangelizavam sobre o Senhor, né. A palavra forja é quando você está forjando algo, transformando algo, lapidando algo, construindo algo, né. Por isso que o nome do filme é Forja, porque o objetivo do filme é mostrar essa transformação, né. Quando você tem um encontro com Cristo. E eu fiquei refletindo nessa mensagem que, às vezes, nós, irmãos, a gente que congrega na igreja, né, a gente, às vezes, fica muito acomodado no nosso lugar de querer pregar a palavra do Senhor e falar da palavra do Senhor só para nós mesmos, né? Só aqui dentro da igreja, eu falo isso me incluindo. E a gente fica acomodado com isso, né? Sendo que tem muitas vidas lá fora perecendo, né? Pessoas que precisam e necessitam ouvir a palavra do Senhor Jesus, né? Tantos jovens aí fora que nunca ouviram Jesus te ama, ou às vezes não receberam um abraço ali verdadeiro, sabe? Um abraço que o Senhor tocou ali no teu coração para dar aquele abraço naquela pessoa que está passando por um momento difícil, né? Então, às vezes a gente se nega, a gente acha que nós não precisamos falar porque o mundo já fala, que a nossa voz vai ser só mais uma, né? E nós precisamos falar da palavra de Deus, né? Por mais que a gente não seja um pregador, né? Famoso, um pregador que já tem todo um estudo para falar, Deus ele só quer que nós estejamos preparados para falar a palavra dele, né? E existem diversas formas para falar a palavra de Jesus, né? A gente pode falar da palavra do Senhor através de um louvor, através do Jesus eu te amo, através de um panfleto, através de um versículo, né, da Bíblia.
E o Espírito Santo, ele dá estratégias para nós falar do amor dele, né? Então a gente não tem que se acovardar, porque tem muitas pessoas que necessitam verdadeiramente ouvir a palavra do Senhor, que necessitam, tem almas perecendo no mundo, né? Satanás, ele está ao nosso derredor, fugindo como um leão, procurando sempre brechas, distração, vítimas, para ele tentar atacar, né? E conseguir aquelas almas. Então a gente tem que estar disponíveis e dispostos para falar do Senhor Jesus, né? E se a gente não sabe como, é só pedir estratégia para o Espírito Santo nos dar, porque ele sempre nos dá, né, formas e oportunidades para pegar o nome dele. Então, nessa noite eu só quero deixar essa palavra para a reflexão dos irmãos, né? Só para complementar mais mesmo a mensagem do filme que a gente assistiu, né? E agradecer por essa oportunidade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida da irmã Rayane, que Deus abençoe, que vem da noite em Paulista, ministra a palavra, amém. Quero agradecer a todos, amém, pelo carinho, todos os irmãos que se locomoveram da sua casa, este filme, amém. Não vou citar nome, porque eu posso esquecer de alguém, e alguém pode ficar triste ou chateado comigo, mas eu quero aqui agradecer a todos, amém. Boa foi essa palavra, esse filme para nós aprendemos, aleluia, Deus, que nós devemos seguir um caminho, é o caminho de Cristo, não tem outro melhor do que isso, amém? Jesus me aceitou com 12 anos de idade, hoje eu estou com 45 anos e não me arrependo de estar servindo o Senhor até hoje, amém? Em meio às minhas falhas, às minhas dificuldades que eu enfrento, mas estou na presença do Senhor, né? Graças a Deus, nunca se afastei dos caminhos do Senhor, pedindo a direção dele e a graça, amém? Agradecer ao pastor Júnior, a missionária Mediante, seus líderes desta igreja, amém, meu Deus, por nos estar ajudando aí neste dia, né, desse Cine Pipoca. Convidei muita pessoa, muitos desistiram no caminho, mas importante de tudo, que não faltou ele neste lugar, que foi Jesus, amém? Mas agradecer a todos vocês, não tenho palavras para agradecer a vocês, amém? Glória a Em Deus. nome de Jesus, e eu vou passar agora para o pastor, ele vai estar dando a oração final de agradecimento e também a bênção apostólica, amém? Você pode, por gentileza, aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Bem forte para ele, amém? Não é para nós, é para ele. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Eita, falou, glória a Deus, falou muito filme de evangelismo, né? Hoje estava eu e essa minha bênção aqui, evangelizando a Ruth. Gente, só vou pedir um favor para os irmãos que estão sentados. Quando eu posso dar a bênção apostólica, se tiver os copinhos aí, ali no cantinho tem um cesto de lixo, tá bom? Pega aí, porque depois nós vamos ter que deixar